Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, que é uma produção da Associação Espírita Adolfo Bezerra de Menezes, aqui da cidade de Limoeiro, Pernambuco. E voltamos a apresentar o programa Encontro com o Espiritismo, como sempre, e gostaríamos de conversar sobre as visitas de espíritos de pessoas vivas. Ora, se os incrédulos não acreditam, os materialistas, os ateus, não acreditam nas aparições dos mortos, muito menos nas aparições de pessoas, dos espíritos de pessoas vivas. Mas é que acreditando ou não, materialista ou não, ateísta ou não, os espíritos aparecem. Tanto os espíritos dos defuntos, dos mortos, como os espíritos dos vivos, porque nós somos espíritos, nós não temos espírito, nós somos espíritos, e o espírito encarnado, que somos nós, podemos sair do corpo à noite quando dormimos, ou mesmo quando cochilamos, quando tiramos uma sesta depois do almoço, a nossa alma sai do corpo e visita os lugares. E nesse momento, nessa libertação condicional, porque volta ao corpo, nós somos presos à matéria, o corpo é a prisão e nós, espíritos, somos escravos dessa prisão. E nos libertamos dela pelo sono, à noite, quando dormimos, ou qualquer hora. Ou então com um ligeiro cochilo, uma sesta, depois do almoço saímos também. Mas também saímos do corpo pelas cirurgias, pelo anestésico. Quando estamos na sala de cirurgia, o nosso corpo está sendo cirurgiado, mas a alma está fora. A nossa alma, estamos presenciando a cirurgia. E às vezes até que saímos dali, visitamos a nossa casa, ou visitamos outras criaturas, enquanto os médicos cirurgiões estão fazendo a cirurgia. Saímos do corpo também, condicionalmente, a voltar, nos casos de hipnose. Os hipnotizadores, através da técnica da hipnose, da sugestão, nos convencem a adormecer. E nesse momento nós saímos também do corpo, pela hipnose. E às vezes até o hipnotizador, quando ele conhece o espiritismo, ele nos hipnotiza, ou seja, nos faz sair do corpo através de sugestão e através de passe magnético. Porque o passe magnético, ele também favorece a adormecer. Nós adormecemos, entramos pelo passe magnético, que se aplica nas casas espíritas, e não tem nada de milagres, nem sobrenatural. Tudo isso é coisa natural, que vem do magnetismo que toda criatura tem. Nós somos magnetizados naquele instante e entramos no adormecimento, passamos a dormir. E nesse transe de dormida, a alma da gente sai do corpo. E até que recorda vidas passadas. Recorda fatos dessa existência e recorda fatos que no nosso normal, acordado, a gente não se lembra. Mas nesse momento da hipnose, ou que recebemos o passe e adormecemos, aí nós recordamos, a nossa memória fica mais acessível ao passado da gente, às encarnações passadas. E muitas vezes é nesse transe de dormida provocada pela hipnose ou então pelo magnetismo, pelo passe magnético, que nós falamos muitas línguas,
se nós falamos essas línguas nas encarnações passadas, aí nesse estado de transe hipnótico, nós voltamos a falar aquelas línguas. E é gravado, já foi gravado pelos cientistas, e hoje em dia é o que a ciência está explorando aqui no planeta Terra, mostrando a reencarnação, que nós vivemos em outras vidas, e de modo que os materialistas, os ateus, atribuem tudo isso à coisa do diabo, à coisa do demônio, ou alucinação, ou ilusão, ou coisas do gênero. Mas, na realidade, eles não conseguem provar o contrário. Apenas contestam os fatos, mas não provam o contrário. E contra fatos não há argumentos. E de maneiras que hoje nós estamos conversando aqui sobre as aparições de pessoas vivas e fatos comprovados. Nós recordamos, antes de recorrer aos comentários de Allan Kardec no Livro dos Médiuns, que nós hoje escolhemos para estudo e para apresentar aos nossos assistentes, aos que nos assistem, um caso que nós lemos na literatura espiritualista, e muitos casos reais e comprovados pelos seus protagonistas, pelos seus autores. Conta um desses livros, que não é lenda, não é conto, que uma senhora, esposa de um empresário lá na Europa, ela passou vários meses sonhando que visitava uma mansão. E ela descrevia a mansão, como era, dizendo que era num bosque e que tinha um portão de entrada para essa mansão, e que ela, no sonho, abria aquele portão, e no acesso do portão até o alpendre da mansão havia flores e rosas no caminho, e ela apanhava as rosas e cheirava aquelas rosas, tinha um aroma muito diferente, e que ela entrava naquela casa e que conhecia aquela casa. Isso no sonho dela. E passou muitos meses nessa preocupação. Como ela era uma senhora muito rica, pediu ao marido para juntos procurarem em algum país da Europa. E eles foram para um país da Europa, e ela nessa região, ela com o marido, andaram e de modo que chegaram, de uma forma que ela não sabe explicar, acha até que foi uma coincidência, mas ela chegou num bosque, e nesse bosque ela visualizou de longe a dita mansão que ela visitava no sonho. E ela se dirigiu para lá instintivamente. E quando ela chega na frente da mansão, ela curiosamente abre o portão e entra. E no passeio que dá acesso até o alpendre, era exatamente como ela via no sonho. Apanhava as flores, as rosas, e cheirava as rosas. Quando ela chega na porta mesmo do alpendre que dá acesso à casa, aí ela tinha uma campainha, ela bate, aciona a campainha e sai um cidadão. Quando o cidadão abre a porta, dá um grito e desmaia. Ela então, como se conhecesse a casa e conhecia realmente, ela sabia onde estava a farmácia, porque ela entrava à noite no sonho, e ela foi lá e trouxe da farmácia uma substância e colocou no nariz dele, e ele então voltou ao normal. Quando ele voltou ao normal, ficou espantado, teve vontade de correr. E ela perguntou então a ele, por que o senhor desmaiou? Aí ele declarou. Ele disse, eu desmaiei porque a senhora é a mesma mulher que visita esta casa todas as noites. Olha aí. Onde ele foi inventar? O que era que ele estava ganhando? Que interesse ele tinha em mentir? Que interesse ele tinha? Nenhum. E ela então se declarou realmente
Sou eu que visito essa casa todas as noites. E, no entanto, ela não era defunta. Ela não era morta. Ela estava viva. Agora, saía do corpo. O que é que explica isso? Esse fenômeno é o Espiritismo. O Espiritismo, através da sua ciência, é que explica esse fenômeno, mostrando que todas as noites nós morremos. A dormida é uma espécie de morte. E que a gente sai do corpo. O corpo está roncando? Tá. Está dormindo na cama? Tá. Mas o espírito não dorme. A alma não dorme. Sai do corpo e visita. Ela, naturalmente, essa senhora tinha alguma ligação com essa casa de outras encarnações. Só que ela não se lembrava no seu natural. Mas à noite, quando ela saía do corpo, seu espírito visitava essa casa que tinha ligação com ela. E ela então percorreu a casa e disse, eu venho aqui, eu visito esse quarto, eu sei o que é que tem naquele quarto, e descrevia a casa todinha logo na porta da casa. Por quê? Porque ela conhecia a casa. Porque durante a noite ela vinha como espírito conhecer aquela casa. Então, este é mais um fato de que nós somos espíritos, estamos no corpo, estamos na matéria, e à noite Deus nos facilitou para sairmos do corpo. Chama-se liberdade condicional. Por que é condicional? Porque nós somos escravos, estamos presos ao corpo material. E quando saímos do corpo pelo sono, ou pelo cochilo, ou pelos outros processos da hipnose, do passe magnético, aí nós, e também pelos anestésicos nas cirurgias, estamos mostrando que nós somos espíritos e que somos escravos do corpo, e através desses processos, e à noite quando dormimos, nós saímos da prisão, condicionados a voltar a ela, porque ainda não morremos. Quando nós morremos, que enterra o corpo da gente no cemitério, é que esse corpo não aparece mais porque já está enterrado. Agora temos o corpo espiritual, de que fala as escrituras, o corpo celeste de que fala Paulo, é o corpo espiritual que nos acompanha depois da morte. É esse mesmo corpo que quando a gente está dormindo, ele aparece a outras pessoas. Que a Igreja Católica chama de pessoas duplas, ou é a bicorporidade, que em um programa anterior nós falamos de Santo Antônio de Pádua, que era da Igreja Católica, e Santo Afonso de Ligório. Esses dois saíram do corpo vivos, ele adormecia um pouco e o espírito saía. Tanto que, apenas para relembrar, Santo Antônio de Pádua estava na Itália, fazendo uma pregação no púlpito, e o templo, a igreja, estava cheia. Ele deu uma pendida, saiu do corpo e foi defender o pai dele em Lisboa, em Portugal, que estava sendo acusado de um crime que ele não havia cometido, ele era inocente. E o espírito, quer dizer, o duplo etérico, o corpo celeste de Santo Antônio de Pádua, o corpo material dele estava na Igreja Católica, e o corpo espiritual, que é a mesma cópia, como espírito, estava fazendo a defesa do pai nos jurados, e todo olhando ele fazendo a pregação, e defendeu. Olha aí a história. E o pai foi absolvido pela defesa de Santo Antônio de Pádua. Este é o caso dele, que a Igreja Católica não diz que foi o Satanás. A Igreja Católica não diz que foi o demônio. A Bíblia Católica também não diz que é o Satanás. Saiu do corpo. E Santo Afonso de Ligório, que é um caso também da Igreja, ele aparecia sempre em diversos sítios das regiões. Por quê? Porque ele era duplo. Chama-se a bicorporidade. O homem que tem dois corpos, um é material, está num canto, e o espiritual sai do material e aparece em qualquer canto. Essa é a explicação dada pelas leis da natureza, que o Espiritismo se utiliza dessas leis para explicar. Como a Igreja Católica não soube explicar o fenômeno, ela disse que era um milagre.
Por quê? Porque os dois eram da igreja. Quando esse fenômeno ocorre fora da igreja, é Satanás, é o diabo, que se transforma na pessoa para aparecer. Mas como foi na igreja, aí foi um milagre. E o Espiritismo contesta, dizendo que não foi milagre, nem foi sobrenatural. É um fenômeno dentro das leis naturais. Coisa natural que ocorre conosco todas as noites. Os padres, os pastores protestantes, os inimigos de uma forma geral desse tipo de fenômeno e inimigo do Espiritismo, porque explica dentro das leis da natureza, todas as noites eles saem do corpo e visitam. A lembrança que eles voltam com ela chama-se sonho, mas lá é milagre. No Espiritismo é o Satanás, mas lá é milagre. Veja como é duas pesos e duas medidas. Tudo bem. E de modo que nós estamos conversando, estamos olhando para que ele é materialista, não é? Ele é materialista. E de maneiras que hoje, aqui no livro de Allan Kardec, o livro dos médios, que é a parte científica do Espiritismo, que explica esses fenômenos e outros fenômenos espíritas que nós não conhecemos, porque o Espiritismo não disse a última palavra. Não. Ninguém disse o Espiritismo não disse a última palavra em nada. Apenas explica. E então, Allan Kardec mostra aqui um fato que foi conhecido naquela época, aqui no Livro dos Médios, no capítulo 7º, não é? E no item 116, capítulo 7 do Livro dos Médios, para os que pesquisam o Espiritismo. E ele diz então, aqui, conta um fato aqui muito interessante, de uma senhora lá, de uma comunidade francesa, que ela, todas as noites, recebia a visita de um cidadão que ela apenas se encontrava com ele socialmente. Mas toda noite, ele, no quarto dela fechado, ele aparecia, sentava-se a determinada hora da noite, sentava-se no sofá e ficava na frente dela. Ele, esse cidadão, com uma tabaqueira na mão, que se chama a caixa de rapé. E ele abria a caixa de rapé e tomava as pitadas dele ali. A mulher tentava conversar com ele, perguntar alguma coisa a ele, mesmo sem ser espírita. Mas ela tentava conversar. E ele apenas botava a mão assim e dizia que ela não conversasse. E de modo que isso apareceu muitas e muitas vezes. E quando foi um determinado dia, ele pessoalmente, não mais como espírito, ele pessoalmente visitou a casa dela. E os dois conversaram. Mas ele não tinha, ela lembrou o fato a ele, mas ele não se lembrava. Por quê? Porque ele visitava ela como espírito, fora do corpo. Nessa exata hora ele estava dormindo. E a família confirmava, mas o espírito dele aparecia a essa senhora. Só não conversava com ela, porque quando ela queria conversar, perguntar alguma coisa a ele, ele fazia psiu. E ela então se acostumou e terminava adormecendo. Mas nesse dia ela apareceu pessoalmente. E de maneira que Allan Kardec, aqui explicando o caso, nós vamos entregar a palavra a Allan Kardec para que ele dê uma explicação mais detalhada, porque nós estamos contando apenas tópicos. E a explicação dele é muito, muito breve. E ele diz: de todas as vezes que ela, a senhora que via o cidadão, que ela intentou dirigir a aparição, a palavra, o mesmo gesto a impediu de fazer. Ele fazia assim, o gesto dele. A senhora acabou por adormecer. Passado alguns dias, tendo-se completamente restabelecido, recebeu a visita do dito Senhor, mas em hora mais própria, sendo que desta vez ele realmente quem lá estava, não era em espírito, era no corpo material,
não era mais espiritual. Trazia ele a mesma roupa, o mesmo traje que aparecia a ela à noite com a caixa de rapé. Trazia a mesma roupa, a mesma caixa de rapé, e os modos eram o mesmo. Era a mesma criatura. Persuadida de que ele a visitara durante sua enfermidade, que ela estava um pouco enferma, agradeceu-lhe o incômodo a que se dera. O homem, muito espantado, que ela disse: o senhor me visita aqui toda noite. E ele se espantou, porque ele não se lembrava, ele visitava em espírito, não se lembrava. O homem, muito espantado, declarou que havia longo tempo não tinha satisfação de vê-la, por isso é que ele ficou curioso. A senhora, conhecedora que era dos fenômenos espírita, passou a conhecer, compreendeu o de que se tratava. O que era que se tratava? Que era ele em espírito que visitava ela, com a mesma roupa e com a mesma tabaqueira, com a mesma caixa de rapé. Mas, não querendo entrar em detalhes nas explicações, limitou-se a dizer que provavelmente fora um sonho. Fora um sonho. E de modo que Allan Kardec encerra aqui a sua explicação, que na verdade foi um fato, mais um fato, entre inúmeros outros fatos de aparições de pessoas vivas. Porque os defuntos aparecem, mas o homem que apareceu a ela da caixa de rapé não era defunto, não era morto, era vivo e morava na comunidade. E no outro dia ele veio fazer a visita. Tanto que ele não se lembrava de que a visitava ele fora do corpo. Fazia a visita espiritual. Então nós vemos aí, meus prezados amigos e companheiros, mais um fato de aparição tangível de espírito de pessoas vivas, que é um fato, não foi criado pelo Espiritismo, não foi criado pelos médiuns. A mulher estava lúcida nas duas situações, e de maneira que são fatos reais que a ciência não explica, e as religiões também não explicam, dizem apenas que são coisas do Satanás ou coisa do diabo, quando na realidade são fatos reais que só o Espiritismo pode nos explicar, valendo-se das leis da natureza. Muita paz para todos e voltaremos noutra oportunidade à luz do Espiritismo, explicando o que a ciência não consegue explicar. Muita paz para todos e até o novo programa Encontro com o Espiritismo. E durmam todos em paz. Façam uma prece na hora da dormida, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo e nas suas orações envolva os espíritos que estão dentro do seu próprio lar. Muitos são seus parentes. Estão ao seu lado pedindo uma prece, pedindo uma oração. Façam essa caridade a esses espíritos sofredores. Muita paz para todos.